Acho que nós podemos dizer que durante anos comprar casa em Portugal era um dado certo, era uma certeza, era o caminho natural da nossa vida enquanto adultos. E durante muito tempo o crédito era barato. A Euribor esteve negativa durante 6 anos e as prestações eram uma fração daquilo que são hoje. Depois chegou 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. A inflação disparou, o BCE subiu os juros a uma velocidade que não se via há já vários anos. E em apenas 18 meses a Euribor passou de negativa para os 4%. Esse foi o valor mais alto nos últimos 15 anos. As prestações acabaram por subir dezenas de euros. Mais tarde, então, voltou a descer. Em 2025 respirou-se um bocadinho de alívio. A realidade é que não tinha. E em 2026, Israel e os Estados Unidos decidiram atacar o Irão. Durante este ataque nós vimos uma escala de inflação. A energia subiu, a inflação volta e o Euribor inverte novamente. E está hoje a caminho dos 2,9%. Mas há algo desta vez que é diferente. Desta vez não parece ser só a prestação. Nas subidas anteriores da Euribor, a lógica era simples. Os juros sobem, as prestações sobem, as famílias esforçam-se para comprar, o mercado acabava por aquecer na mesma, os preços continuavam a subir porque a procura continuava lá, era tudo igual e também havia escassez por parte de produto, por parte de casas. Agora, há aqui um dado novo em cima da mesa que é muito importante nós analisarmos. O BCE inquiriu os bancos europeus, a resposta foi simples e direta. A procura do crédito de habitação vai cair 20% neste trimestre. E aqui em Portugal, o próprio Banco de Portugal também refere o mesmo. Espera então uma diminuição na procura, em particular crédito de habitação. Menos famílias a pedir crédito, menos aprovações, logo menos transações. E o Euribor a 12 meses está agora em 2,743. Agora, em maio, quem tiver a prestação a ser revista vai sentir exatamente esse aumento. Ladies and gentlemen, this is not a prediction, it's a spoiler. Aqui a questão pode passar por não é o que vais pagar a mais. É assim, se a procura cai, será que finalmente os preços das casas vão descer? Deixa-me colocar isto em números concretos. Eu sei que às vezes o pessoal não curte números, mas vamos falar de números. Porque é a única forma de perceber realmente o que é que está aqui a acontecer. Imagina um empréstimo de 150 mil euros, ok? 30 anos, spread de 0,7, taxas variáveis indexadas à Euribor a 6 meses. Com os valores de janeiro deste ano, a prestação ficaria nos 634 euros por mês. Com os valores de abril, 658 euros. Com a revisão de maio, pode chegar aos 669 euros. Em 5 meses, a prestação subiu 35 euros. Isto na realidade pode até parecer pouco, mas são 420 euros por ano. Um empréstimo de 250 mil euros, por exemplo, aumentando aqui a fasquia, que é o mais próximo até da realidade, os empréstimos são pedidos aqui na região de Lisboa, o impacto é quase o dobro. Se o BCE subir os juros em junho, agora no mês que vem, como é que os mercados vão antecipar isto? Alguns analistas já colocaram em cima da mesa a hipótese de chegarmos a 3% de Euribor até ao final deste ano de 2026, num cenário de uma escalada do conflito que temos então no Oriente. Nesse cenário, a mesma prestação de 669 euros pode chegar aos 700 ou até mesmo 720 euros para quem já tem então um orçamento limitado. 50 euros por mês vai fazer, acreditem em mim, muita diferença. E não é só a prestação que está a subir. Os bancos também já estão a reagir. O Banco de Portugal confirmou que os critérios de concessão de crédito ficaram mais restritivos no início deste ano de 2026. Os especialistas do setor dizem abertamente que não descartam novos aumentos nos spreads nos próximos meses. Vamos então resumir isto tudo muito rápido. Fica mais caro pagar a casa que tu já tens e fica mais difícil tu comprares uma casa que ainda não tens. Mas vamos então à pergunta que todos nós queremos saber a resposta. Será que então os preços vão cair? Vou dar a minha resposta nesta, aquilo que eu acho. Provavelmente não. Pelo menos não da forma que a maioria das pessoas espera. E a razão por trás disto continua a ser exatamente a mesma que nos levou até aqui neste momento, que é uma escassez estrutural de habitação. Ou seja, não há produto para comprar, continuando a haver até procura, embora menor, vai continuar a existir procura e muito pouco produto. Nós podemos dizer que Portugal pode produzir cerca de 20 mil novas casas todos os anos. E existe uma procura efetiva ali a rondar os 70 mil. O déficit acumulado é estimado em 300 mil casas e a construção continua a não acompanhar este déficit que existe. Uma queda de 20% na procura de crédito não elimina esse déficit. Abranda ao ritmo, é um facto, vai abrandar, vai haver menos procura, mas não vai inverter a pressão que existe dentro deste mercado. Os especialistas apontam então para uma desaceleração no crescimento dos preços, não para uma descida. Em 2025 os preços subiram 17,6%, vamos arredondar isto para 18%, o maior aumento desde que há registro, segundo o INE. Em 2026 o crescimento deve ser mais moderado, portanto não vamos ter aqui uma escalada de preços tão grande, mas continua a haver crescimento. Mas aqui está um paradoxo que define o mercado habitacional em Portugal
neste exato momento. Menos pessoas conseguem comprar casa e os preços continuam a não baixar. Mas porquê? Porque na realidade a procura que está a cair não é a procura total. É a procura que dependia de crédito a condições favoráveis. Quando um crédito fica mais caro, as famílias de classe média recuam, adiam e acabam por esperar então comprar casa. Mas há um outro tipo de comprador que não vai recuar. O investidor, até mesmo o comprador estrangeiro e até mesmo, por exemplo, quem paga a pronto, quem tem capital. E esse comprador vai continuar ativo no mercado e continua a ditar os preços nas zonas onde a maioria das famílias portuguesas continua a viver. E o resultado disto acaba por ser um mercado que se parte aqui ao meio. De um lado nós vamos ficar com as famílias que ficam de fora, não porque não querem comprar, mas porque matematicamente não conseguem fazê-lo. Do outro lado, um mercado que continua a funcionar, a transacionar e a subir, alimentado por quem tem liquidez suficiente para não depender de qualquer banco. Há um dado que resume isto melhor de qualquer análise. O preço mediano por metro quadrado em Portugal fixou-se nos 2.076 euros em 2025, o valor mais alto já registado no nosso país. E no último trimestre do ano já estava em 2.198 euros. O salário médio português não acompanha esta trajetória do aumento dos preços das casas. A distância entre estes dois paralelos está cada vez maior. Mas agora tu dizes, Diogo, tu tens falado que tens feito investimentos imobiliários em Portugal. Sim, mas há um grande, não vou dizer uma grande diferença, mas há um grande ponto que é preciso abordar quando estamos a falar em investimento. Eu não sou um investidor especulativo, ou seja, compro as casas a valores baixos e vendo as casas ao valor justo do mercado. O que é que isto significa? Significa que eu vou comprar casas que me apresentem boas oportunidades, ainda que não tenha lucros astronómicos, como quem acaba por influenciar o mercado a ter subidas que não são reais. Eu vou acabar por comprar uma casa que mais ninguém vai querer comprar. Porquê? Porque simplesmente as casas que nós vamos comprar são casas que acabam por não estar praticamente habitáveis. Então, se vais comprar uma casa que não está praticamente habitável, a pessoa que já não tem dinheiro quase para um crédito de habitação não vai ter dinheiro depois para conseguir remodelar essa casa para poder lá viver. O meu grande objetivo quando faço investimentos imobiliários é exatamente conseguir colocar casas no mercado ao valor que elas realmente têm dentro do mercado. Daí eu dizer que quando eu faço qualquer tipo de investimento imobiliário, o meu valor tangível máximo é o valor real de mercado e não entrar em especulações para aumentar ou inflacionar o valor das casas que eu compro. E por isso, se queres também saber mais do que está a acontecer aqui no mercado imobiliário em Portugal, se queres também saber mais sobre investimentos imobiliários, tudo o resto, já sabes, subscreve aqui o canal, deixa o teu gosto, subscreve também a newsletter, vai estar aqui em baixo e vemos no próximo vídeo. Fui.